Fala galera, eu me chamo Arline e você está no canal Vasco Meu Mundo para mais um giro de notícias do nosso Clube de Regatas Vasco da Gama. Antes de começar, eu quero estar pedindo para você que não é inscrito, inscrever-se, deixar o like no vídeo que vai estar me apoiando pra caramba também aqui no YouTube, para o YouTube entender que os meus conteúdos são relevantes e assim estar transmitindo para mais vascaínos. E o principal, hein? Não esqueça de ativar o sininho das notificações para sempre ser notificado pelo YouTube quando eu postar novos vídeos aqui. Fez tudo isso, eu vou rodar a vinheta e vou direto ao ponto, que é falar do nosso amado clube para você. Roda a vinheta. Então, sem mais delongas, eu começo falando a respeito de tudo que Pedrinho falou sobre a negociação para a venda da SAF. Ele, inclusive, negou a procura de fundo árabe. Veja. Mas nosso colega trouxe informação sobre a negociação da venda da Vasco SAF para um fundo árabe. Mentira. Mentira. Tem alguma negociação para vender a Fundo Vasco árabe, SAF? não. Fundo árabe nunca teve. Mas tem alguma outra? Existe negociação. Não, sim, problema é outra vez. O problema é que surge uma matéria, que eu não sei de onde, que um fundo árabe, ninguém da minha gestão, até onde eu sei, foi consultado, e isso é debatido como se fosse a maior verdade do mundo. Então não tem fundo árabe. Tem alguns interessados, só que é uma conversa muito complexa, porque é uma situação complexa, e eu tenho que ter uma responsabilidade enorme para não errar como erraram anteriormente. Acho que eu estou sendo muito claro. Então, assim, não é nada imediato. Depois do sorteio das quartas de final da Copa do Brasil, na sede da CBF nesta terça-feira, o presidente Pedrinho disse que há interessados na compra da SAF do Vasco, mas pregou responsabilidade na venda do futebol do clube. Ele afirmou que não pode errar como erraram anteriormente, em referência ao processo de venda do Vasco a 777 Partners, feito na gestão Jorge Salgado, uma das piores do Vasco, por sinal, né? O atual presidente do Vasco disse que não há fundo árabe algum negociando a compra da SAF vascaína, mas admitiu que há outros interessados conversando com o clube. Segundo ele, não houve proposta, apenas procuras e pesquisas superficiais. Em relação à venda para o fundo árabe, é mentira. Abre aspas. Venda para o fundo árabe é mentira. Com o fundo árabe nunca teve. Ninguém da minha gestão foi consultado sobre isso. Não tem fundo árabe. Tem alguns interessados, mas é uma conversa muito complexa. Tenho uma responsabilidade enorme para não errar como erraram anteriormente. Não é nada imediato, não é nada concreto. São avaliações, pesquisas, procuras mais superficiais. Fecha aspas. Pedrinho afirmou que a situação deixada pela 777 Partners em relação à SAF do clube é bem pior do que se pensa e pediu à torcida para apoiar a reconstrução do Vasco. Abre aspas. Se eu tivesse fundo árabe, seria o primeiro a falar. Se o torcedor quer a verdade, ele vai entender o que eu estou falando. O que aconteceu com o Vasco foi muito maior do que a torcida está sabendo, mas não vou lamentar. Eu entrei justamente para isso. O meu corpo esportivo é muito bem preparado. Estamos aqui para dar outra solução. Preciso do torcedor ao lado para construirmos o Vasco, fecha aspas. O presidente do Vasco revelou que teria a possibilidade de ir em busca de alguma negociação com o fundo árabe com a ajuda de Felipe, diretor técnico da SAF, mas que isso ainda não foi iniciado. Ele disse que tem uma gestão com autonomia para ir em busca dos investidores. Abre aspas. Temos até a possibilidade de ir em busca disso. Temos até a possibilidade de levar uma estrutura por meio do Felipe em relação a um fundo árabe, mas isso não foi iniciado. Eu tenho uma gestão por trás que tem autonomia para ir em busca disso. Até mim não chegou nada, fecha aspas. Nesse período de conversas, Pedrinho afirmou que surgiram outros problemas em relação a EICAP e a 777 Partners. O presidente do Vasco afirmou que a antiga sócia deixou uma dívida de 170 milhões a ser quitada ainda. Olha o tamanho do problema, né, gente? Abre aspas. Tem vários embrólios
que vão surgindo de uma forma ruim. Em relação à ACAP e a 777, muita coisa pode acontecer ainda. Para deixar claro, eu queria que o sócio antigo tivesse dado certo. Eu não tirei a 777, ela faliu, ela descumpriu acordos contratuais e faliu. A minha intenção foi antes do Vasco quebrar, eu não tirei, intervi. A responsabilidade agora é minha. Encontrei um cenário totalmente diferente. Temos uma dívida praticamente de 170 milhões. Fecha aspas. Há um mês, o Vasco suspendeu a ação contra a 777 por 90 dias, em acordo com a seguradora ACAP, que atualmente controla a antiga sócia da SAF vascaína. As conversas envolvem a empresa Moelis, especializada em reestruturação financeira, e sinalizam a busca por negociação futura do futebol vascaíno. Hoje não há mais conversas com a 777, que deixou de controlar o futebol do Vasco tanto pela ação judicial do clube de maio, esta que foi suspensa, quanto pelas dívidas que levaram a companhia de Josh Wander a ser assumida pela seguradora americana ACAP. O clube de São Januário confia no interesse mútuo junto à seguradora de vender a SAF para novo investidor. A ACAP não quer ficar no Vasco. E mais, Vasco pode perder Ryan e espera anunciar pelo menos 2 reforços nessa janela. Com a janela de transferências perto do encerramento, o Vasco poderá ter algumas modificações no elenco para o segundo semestre de 2024. O atacante Ryan, de 18 anos, vem recebendo sondagens e pode deixar o clube carioca. Em relação às chegadas, o Vasco encaminhou a contratação do também atacante Jean Menezes, do Toluca do México. Deverá fechar com pelo menos mais um jogador. Abre aspas, o clube gera algumas receitas e precisa gerar mais para honrar os compromissos e os salários em dia. O Ryan é um ativo do clube. Obviamente, alguns clubes procuram, têm interesse e a gente avalia a proposta com muito carinho. Um jogador que pode render bons frutos, não só momentaneamente, mas também para o futuro, financeiramente. Há conversas, fecha aspas, afirmou o presidente Pedrinho na CBF após sorteio das quartas de final da Copa do Brasil. O dirigente confirmou que a chegada de um zagueiro é a grande prioridade do clube carioca. Apesar da necessidade do Vasco por reforços, Pedrinho rechaçou loucuras financeiras, abre aspas. Negociamos outras posições também. O Menezes está bem encaminhado e esperamos que aconteça o mais rápido possível. Espero pelo menos mais um além do Menezes. Não vou fazer nada que possa prejudicar ainda mais as finanças do clube. O antigo sócio fez muitos movimentos de irresponsabilidade financeira. Para mim, seria fácil ter a mesma prática. Tenho CEO e CFO que me dão respaldo. Nós sabemos de todas as necessidades, mas temos 2 caminhos, financeiro e oportunidade de mercado. Algumas posições nem tão emergenciais podem acontecer antes de outras. Todas as negociações são difíceis, fecha aspas. Concluiu o nosso presidente Pedrinho. Vamos ver no que vai dar. Eu dei meu voto de confiança no Pedrinho e tenho fé que tudo dará certo para a gente em 2024. No mais é isso, você que ficou comigo até o final do vídeo, deixou o like para fortalecer o canal, se inscreveu se não é inscrito e ativou o sininho das notificações para sempre ser notificado pelo YouTube quando eu postar novos vídeos aqui. Se fez tudo isso, meu muito obrigada, tamo junto, isso aqui é Vasco, 126 anos de glórias, lutas, vitórias, que honra ser, saiba, eu sou vascaína, muito prazer. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo do nosso gigante para você. Saudações vascaínas. Tchau.